Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação imensa mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no Raio. Já falamos aqui no nosso programa sobre o Setembro Amarelo, mas para que o ouvinte, talvez o ouvinte não saiba, mas esse mês também tem sido dedicado, né, ao Setembro Lilás, que é o mês de conscientização do Alzheimer. E aí, doutor Belísio, quais são as iniciativas que são feitas nesse mês para tentar estimular as pessoas, por exemplo, a voltar a sua atenção para um tema como esse? Veja bem, Marcos, você vê como a doença é esquecida, né? É do esquecimento também. As pessoas nem lembram que também é o mês o mês de conscientização da demência, da doença de Alzheimer. A Associação Brasileira de Alzheimer, ela lança essa campanha todo ano. O dia 21, né, de setembro, são datas próximas do Dia Internacional da Pessoa Idosa e em alusão a isso, para a gente não passar esquecido, mais uma vez, semana passada a gente teve a oportunidade de falar do suicídio nas pessoas idosas, em alusão ao Setembro Amarelo, e hoje a gente está lembrando de falar sobre o Setembro Lilás, o Setembro Roxo, em alusão à doença de Alzheimer, essa doença que cada vez mais tem sido diagnosticada, já visto que a quantidade de pessoas idosas tem aumentado e a doença está relacionada fundamentalmente com o aumento da idade, uma doença que causa muitos custos à saúde e à família, custos financeiros. Você tem ideia, Marcos? A doença de Alzheimer, se ela fosse uma economia, ela teria um patrimônio maior do que, por exemplo, a Google, a Apple. Ela gasta em média 820 bilhões por ano a doença de Alzheimer. Se ela fosse uma economia não, se ela fosse uma pátria, ela estaria ali com um dos países europeus, ele está ali como o capital de um país europeu. Então é uma doença que gasta muito, não só diretamente, são só os remédios que são caros, que hoje já não são tão caros. É o custo do cuidador, é o custo da fralda, é o custo das internações que são, vez por quando o paciente não é bem adaptado, que são altos, é o custo da equipe multiprofissional, do físio, do fono, do terapeuta ocupacional, é o custo a canalização de energias, a sobrecarga da família. Então é uma doença que traz muita preocupação para toda a sociedade, e isso a gente vem aqui tentar esclarecer, já falamos várias outras vezes em outros programas, mas hoje é mais uma oportunidade da gente poder, viemos de Lilás exatamente para tentar lembrar também que setembro é Lilás, é roxo. E para quem acha de que você está falando, por exemplo, de uma doença não tão comum, né? Estima-se que a cada 3 segundos alguém desenvolve demência no mundo, né? São mais de 9 milhões de novos portadores dessa doença a cada ano. Exatamente, e tende a dobrar já uma pessoa foi diagnosticada com Alzheimer agora nesses 3 segundos. Durante os 20 minutos de programa. Muitas pessoas, né? Estima-se que a cada 20 anos, 15, 20 anos, essa quantidade de pessoas dobrem, né? A previsão para 2030 é de 75 milhões de pessoas com Alzheimer. A previsão para 2050, 130, quase um Brasil, né? Assim, metade de um Brasil, assim vamos dizer. Porque é uma doença que está intimamente relacionada com a idade, Marcos Dantas. Existem fatores não modificáveis, que são a genética e a idade. Se você tem alguém na família que tem doença de Alzheimer, provavelmente você herda algum gene, geralmente genes relacionados à doença, e você tem um risco muito maior. Isso é inevitável. E você vai envelhecendo, também é inevitável. Agora, o que a gente tenta combater são os fatores de risco modificáveis, né? Aquilo que a gente pode prevenir o Alzheimer efetivamente. A gente vê muita fake news, muitas notícias falsas de que isso, se você se alimentar disso, você previne Alzheimer. Se você fizer aquilo, você previne Alzheimer. Mas efetivamente os fatores modificáveis são aqueles que a gente já sempre orienta aqui. De fazer atividade física, dormir bem, controlar o estresse, tá sempre utilizando a memória, a estimulação da memória,
é fundamental, aprender coisas novas é fundamental, controlar a pressão arterial, controlar a diabetes, uma alimentação saudável. Existem algumas dietas que favorecem a prevenção da doença de Alzheimer, como a dieta do Mediterrâneo, e tem alguns outros fatores que estão relacionados, ainda não muito bem descritos, como eu falei, a diabetes, a hipertensão, elas estão bem associadas. A depressão está muito associada. Você tratar a depressão, você evita você previne um fator de risco para a doença de Alzheimer. Esses dias andei lendo que enxaqueca também é um fator de risco para a doença de Alzheimer. As pessoas que têm enxaqueca, elas têm mais um fator de risco. Então, eu acho que a campanha, ela visa conscientizar as pessoas, tanto aquelas pessoas que já têm alguém na família, os cuidadores, as pessoas que lidam, os profissionais de saúde que podem lidar com esse tipo de doença, como também focar na prevenção. Acabar com aquela história de que eu vou tomar um remédio aqui para prevenir Alzheimer. Não existe remédio para prevenir Alzheimer. O melhor remédio para a memória, eu sempre digo, é utilizar a própria memória, é você cuidar da sua memória. É como uma plantinha que você tem que regar todo dia. Praticamente são os mesmos cuidados que você tem que ter com a saúde em geral, com o coração, atividade física, dormir bem, uma qualidade de vida boa, né? Controlar a depressão, ter uma atividade, estimulação cognitiva, estimular a memória. Então, além da conscientização do que dos danos, do cuidado, a gente também foca bem a prevenção, até para acabar com as fake news. Agora, como é que se você tiver uma vida saudável, por exemplo, você consegue se livrar do Alzheimer ou não? Ou você já nasce realmente com aquela destinada a ter essa doença? É assim, o risco de ter, eu não posso garantir que a pessoa não vai ter, mas se ela tem um risco X de ter, ela tem uma herança, tem alguém na família que tem, e vai ficando velha, ela tem um risco X. Se ela fizer essa prevenção, o risco dela não ter, passar por essa vida e não ter, ou se vier a ter, abrir um quadro em idades mais avançadas, não abrir um quadro em idades mais jovens, é muito maior. Então, controlar os fatores modificáveis, a gente pode fazer muita coisa no paciente para evitar dele progredir para isso. Isso tem um impacto na abertura do quadro mais cedo ou mais tarde, e às vezes é tão mais tarde que você já descansou, já morreu. Então, vale muito a pena fazer essa prevenção. O que não pode, a gente orienta atividade física, e a pessoa toda segunda não faz atividade física. É começar a fazer desde agora, vale muito a pena agora, na meia-idade que a gente chama. Controlar o estresse. A pessoa acha, não, toda vida que eu estou evitando ter estresse. Não é assim. Se você tem estresse, quer dizer depressão, quer dizer ansiedade. Se você tem um transtorno, você tem que tratar. Não necessariamente precisa ser com remédio, às vezes é leve, só com terapia. Então tem que tratar. Tem um transtorno do sono, você tem que dormir bem. Você tem que tratar seu sono. Não necessariamente, já falei de sono aqui várias vezes, a gente trata sono com mudança de hábito de sono, de qualidade de vida. Se você tem uma pressão arterial, você tem que controlar a pressão arterial, principalmente na meia-idade, ser bem rigoroso com isso. Diabetes você tem que controlar. Então não adianta só ter a vontade. Tem que fazer tudo, anotar num papelzinho se possível. E tem que estar sempre estimulando a memória. Mas todo dia eu tenho uma atividade que sobrecarrega muito minha mente. E eu tenho uma atividade até demais para a minha memória. As conexões neuronais, a neuroplasticidade, o que é isso? Os neurônios, eles são, eu não diria formados, mas eles são ativados em novas áreas quando você aprende uma coisa nova. Você se você faz uma receita todo dia, tente fazer outra receita, a dona de casa. Se você sabe falar inglês, tente falar, um fator protetivo o nível de escolaridade, isso é evidência. Quanto mais escolaridade não é só universidade, pós-doutorado, não. A gente sabe que a escolaridade da vida, aquelas pessoas que sabem mais coisas, elas trabalham com mais, por exemplo, um poeta, ele está sempre aprendendo um verso novo, então ele tem uma tendência a estar estimulando áreas novas da cognição.
Se você só lê a Bíblia, você lê e interprete a Bíblia. Se você caminha só por um mesmo caminho, vá pelo outro caminho. Então, existem algumas formas de estimulação, inclusive na internet. A Associação Brasileira de Alzheimer, ela tem muita informação de você estimular novas áreas. Tem exercícios chamados, não tem aeróbica, né, as pessoas, então tem a neuróbica, né, que são exercícios para memória. Tem muita forma de você estar estimulando a memória. Então, você também focar nessa questão de começar a fazer. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte quer saber o seguinte: como é que ele consegue identificar que alguém da família está com Alzheimer? Bom, o principal sintoma, o mais precoce, são os lapsos de memória, né? As famílias, elas às vezes não percebem, né? Às vezes como uma forma de negação, não, isso aí é da idade, como uma forma também de preconceito, não, toda pessoa que vai envelhecendo, ela esquece. Isso não é verdade, eu já disse isso aqui várias vezes. É a memória, é aquele lapso de deixar o fogão ligado, aquele assunto que já comentou e volta a comentar. São coisas muito discretas e é nessa fase que a gente tem muito o que se fazer. Quando os pacientes vêm, eles vêm na grande maioria das vezes em fases moderada a avançada, a gente já mais que controla o sintoma, né? Então, como identificar nessas fases iniciais é perceber lapsos discretos de memória. A memória é a área que é mais afetada inicialmente, mas existem outras áreas. A gente pode ter Alzheimer, inclusive, sem ter esquecimento, sem ter alguma alteração na memória. Pode ter alteração na linguagem. Por exemplo, ele tenta dizer uma coisa e esquece o que eu ia dizer, de terminar um raciocínio, tenta lembrar o nome de uma pessoa e não consegue. Isso é um déficit cognitivo na linguagem. Tem dificuldade de executar algumas coisas, uma dificuldade na função, na praxia, dificuldade de reconhecer alguns objetos. Ah, meu Deus, como é o nome disso? Está vendo aqui uma caneta e como é o nome disso? E esquece. Então não é só o esquecimento, não. São áreas na linguagem, na capacidade de executar algumas coisas, aquela habilidade de executar, de planejamento. A pessoa percebe, mas meu pai não está bem, ele não é a mesma pessoa. Então vale a pena fazer uma avaliação cognitiva. A gente tem testes muito simples, muito fáceis de serem feitos. A gente faz no consultório, tria, principalmente as pessoas que têm uma genética, alguém que já teve Alzheimer na família. Vale muito a pena fazer uma avaliação e, se for necessário, a gente fazer medicamentos, porque os medicamentos eles têm um efeito nessas fases iniciais de retardar a velocidade de progressão. A doença começa a andar muito lentamente e de controlar os sintomas, porque o que mais atrapalha, o que mais dá sobrecarga à família é quando ele começa em uma fase da demência a dar alterações comportamentais, e aí é um desastre. Começa a fugir de casa, começa a não dormir, passa a noite toda acordada, dando trabalho, começa a levantar e sentar várias vezes, começa a ficar agressivo, querer bater no cuidador, começa a falar palavras desconexas, começa a não querer comer mais porque acha que já comeu, ou querer comer toda hora porque esquece que comeu e quer. Então as alterações comportamentais, elas são um grande problema para a doença. Então reconhece-se com os esquecimentos, reconhece-se com alterações na linguagem, na capacidade de execução de algumas coisas, e a gente deve ficar muito mais atento nas pessoas mais idosas, aquelas acima de 70 anos e que tem alguém na família que tem Alzheimer, que tem aqueles fatores modificáveis bem importantes. Foram pessoas estressadas, que não tiveram a estimulação de várias áreas, aquela pessoa que trabalhou na agricultura, que tem um nível de escolaridade às vezes baixo, que foi sedentária, que não fez uma dieta. Então essas pessoas estão num grupo de risco muito maior. O Alzheimer, no caso, ele é a doença da paciência, porque além de você, por exemplo, as pessoas que são acometidas esquecem, né, convivem com esquecimento, e as pessoas que estão ao seu redor têm que ter muita paciência para poder, por exemplo, muitas vezes seu paciente, aliás, o seu familiar querido, ele esquece do seu nome, né, esquece do grau de parentesco. Então, o que é mais, vou até fazer aqui uma pergunta aqui, o que é mais fácil, por exemplo, é conviver com a doença para quem realmente tem,
ou para o familiar que tem que ter realmente uma paciência imensa com quem é portador de Alzheimer? Marcos, você disse que é a doença da paciência, é também, mas eu diria que é muito mais a doença do amor. O cuidador, a pessoa que presta a assistência a um paciente que tem Alzheimer, é a primeira prova de alguém que você vai contratar para cuidar de alguém, é saber se ela ama o que faz, saber se ela ama. A paciência, ela é também importante, mas a paciência a gente consegue tratar, porque o paciente, quando ele tem uma sobrecarga, o cuidador tem uma sobrecarga, às vezes a gente até medica o cuidador, que ele tem que estar bem da paciência para poder cuidar. Agora, amar ou não, isso é uma questão que você já nasce com ou não, ou com ou sem. Então, eu diria que é a doença do amor. Cuidar, o preceito fundamental, uma característica que você tem que ter para poder cuidar de alguém, e aí não só com Alzheimer, é amar. Você tem que ter amor. Se você não ama seu pai, não ama sua mãe, você não vai cuidar bem, você não vai dar tempo para ouvir ele, você não vai ter paciência dele perguntar várias vezes a mesma coisa e você repetir, de você ter que muitas vezes conversar assuntos que não são bons para você. Ele, por exemplo, esquecer que você é o filho, a filha, e tratá-lo como um paquera, como uma namorada. Isso acontece, é muito ruim, dói no início, mas as famílias têm que cada vez mais buscar educação. Então, Marcos, eu diria que é a doença do amor, e é muito mais difícil para quem cuida, porque o paciente, ele já não lembra que está aqui, ele não sabe que tem aquela doença, ele já está em outra dimensão, assim, embora os afetos permaneçam, os sentimentos permaneçam. Às vezes a pessoa, ela não reconhece nada, mas se você fala num tom mais alto com ela, ela sabe o que você está falando. Se você trata mal, ela chora. Se você tem uma atitude que o afeto fica preservado, os sentimentos, as emoções, ela chora, ela continua tudo isso, embora ela não tenha consciência de que você é aquela pessoa. Então, eu acredito que seja muito mais fácil para o paciente e muito mais difícil para o cuidador. Doutor Belísio, minha mãe tem 65 anos, tem 5 filhos, e quando vai chamar o nome de um, chama o nome de todos para depois chamar o certo. E às vezes conta uma coisa várias vezes. Isso é sinal de Alzheimer? É um sinal que a gente deve investigar. É assim mesmo que começa. Se tiver genética, se tiver fatores de risco, a gente tem que... É dessa forma, Marcos, que começa. Lógico, tem gente que desde quando é novo tem 30 filhos e tem dificuldade às vezes de encontrar o nome. Sempre foi assim. Mas na grande maioria das vezes, se ela começou a trocar o nome dos filhos, assim, diz o nome de um, de outro, 3, 4 para poder acertar. E além disso, ela disse que tinha também ela troca o nome dos filhos e conta assunto várias vezes. Conta um assunto várias vezes. Esse é um sinal bastante de alerta. Ele conta uma coisa, esquece que contou e conta de novo. Então, tem que se prestar atenção. Não necessariamente eu estou dizendo que tem Alzheimer, não. Lembrem-se, eu falei um programa só sobre esquecimento. A principal causa de esquecimento é você não prestar atenção, é ter um déficit na atenção, não se concentrar. E o que é que causa problema, prejuízo na atenção? É ansiedade, é estresse, é você estar com a cabeça no outro, pensando em outra coisa e não se concentra. Mas essas pessoas que esquecem, mesmo que não seja por Alzheimer, elas vão ter Alzheimer mais facilmente. Numa faixa etária de 70 anos, uma queixa dessa de repetir assunto e trocar o nome do filho tem que ser mais rápido possível examinada, diagnosticada e tratada, se for o caso, porque a tendência, Marcos, é piorar cada vez mais. Ela com 1 ano, 2 já, aí ela não vai nem conhecer mais quem são os filhos, aí ela começa com aqueles sintomas comportamentais que a gente diz, começa a dar trabalho. Eu falei aqui em paciência, nossa ouvinte querida, Raimunda Lopes, ela diz, olha, quem não tem paciência, peça a Deus para não envelhecer, né? O que diz aqui a nossa ouvinte Raimunda Lopes. Um abraço para a senhora Raimunda. Paciência é uma coisa que todo cuidador tem que ter. Você não pode transferir nada da sua vida pessoal para o trabalho,
No caso, o cuidador, o trabalho dele é cuidar do paciente. E o idoso percebe isso, né? Percebe, porque as emoções dele estão preservadas. Ele tendo Alzheimer ou não, ele percebe se você está tratando ele mal. Quando você vai levantar ele, dá aquela puxada, você briga com qualquer coisa, chega do trabalho, chega de algum canto, descarrega ali. Mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu já disse várias vezes. Certo, mas você vai dizer, ele vai esquecer. Então você não pode trazer nada, não pode transferir nada das suas emoções para ele, principalmente emoções ruins, de estresse, de problema do trabalho, de problema com relacionamento, de problema financeiro, nada disso. Ele não tem nada a ver e ele percebe, ele piora e a gente sabe que os sintomas comportamentais, principalmente agitação e agressividade, sempre eles têm um fundo de alguma coisa que está errada. É o cuidador que não está tão bem, é uma dor, é alguma coisa que está incomodando ele. A gente fica só querendo sedar, medicar e às vezes esquece não, é o cuidador que está falando mais ríspido com ele, não está tendo mais tanta paciência. Chama o cuidador, isso não é também, a gente não pode criminalizar não, o cuidador. Às vezes ele está sobrecarregado, vamos tratar o cuidador, o que é que ele está precisando? Não, ele fica de domingo a domingo, dorme, fica tudo, não, ele tem que tirar uma folga. Será que ele também não está depressivo, está ansioso, precisa de um psicólogo, precisa de uma terapia? Será que ele não está precisando fazer uma atividade física? Tem que cuidar da saúde do cuidador também. Mas é inadmissível transferir as emoções negativas para o paciente, que ele fica sim, ele percebe sim. Doutor Elias, obrigado pela sua participação. Já? Até terça-feira, se Deus quiser. Hoje foi rápido. Então, eu que agradeço, Marcos, até a próxima terça-feira. Próxima terça a gente vai falar novamente, e aí a gente vai especificar um tema maior, um tema mais centrado do Alzheimer, assim, alguma coisa sobre a doença. E provavelmente a próxima terça-feira a gente anuncie alguma coisa sobre a Semana do Idoso, sobre um dia de alusão. A gente está em parceria com o Hospital Regional nesse sentido de fazer uma Semana do Idoso, e também a universidade. A gente, como universidade, também vai fazer alguma coisa nesse sentido, tanto do dia do Alzheimer como na Semana do Idoso. Meu muito obrigado e até a próxima terça.